27 de maio de 2024, segunda-feira da 8ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Segunda-feira, início da semana de trabalho, de estudos. Nada melhor do que começarmos nosso dia, nossa semana, ouvindo a palavra do Senhor, consagrando nosso dia à sua proteção. E nós vamos meditar nesta segunda-feira a leitura da primeira carta de São Pedro, o capítulo 1, versículos do 3 ao 9. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós. Embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações, deste modo a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós, ao longo dessa semana, vamos meditar nas celebrações do tempo comum. Agora, a primeira carta de São Pedro. Semana passada meditávamos os trechos da carta de São Tiago, e agora a carta de São Pedro. E hoje Pedro começa o seu texto exaltando a Deus, né? Exaltando a Deus Pai, porque pela ressurreição de Jesus Cristo, o Pai, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. O que quer dizer isso? Aqueles que de fato celebram e entram no mistério da vida de Cristo, sobretudo o mistério da paixão, morte e ressurreição, devem ser pessoas repletas de esperança, porque aquele mistério da redenção, o mistério da vida de Cristo, ele restaurou a nossa vida espiritual. Cristo conquistou para nós o céu, né? Então, Pedro está dizendo assim: louvado seja o Pai, porque ele nos deu de presente Jesus, que sofreu, que morreu, mas que ressuscitou, e ressuscitando ele nos garantiu o céu. Minha gente, por que isso deve ser motivo de alegria, conforme Pedro assim o diz? Porque nós vivemos esse mundo aqui tão pouco tempo, né? Os mais fortes chegam a 80, diz o Salmo, né? Hoje eu diria os mais fortes chegam a 90, 100, né? Mas este mundo, a vida nesse mundo, ela é permeada de muitas alegrias, de realizações, né? A vida é dom de Deus, mas também tem muitas tristezas, muitas perseguições, muitos sofrimentos, muitas decepções, não é verdade? E quando a gente enfrenta uma situação difícil, Pedro está dizendo o seguinte: leve no coração uma alegria de que tudo isso que é difícil, que é um pesar, que é dor, tudo isso que é frustrante, tudo isso que causa sofrimento, isso vai passar. E o nosso ponto final é o céu. Isso é alegria. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida pessoal, e no início dessa semana, leva essa palavra para a sua vida. Em relação ao que você está vivendo, sejam momentos difíceis ou momentos de alegrias, tudo isso vai ficar para trás.
e só nos restaurar, ao termo da nossa peregrinação terrestre, a presença eterna de Deus nos céus. Uma alegria imensurável, uma alegria inesgotável. Então, esperança, minha gente. Sabe, quando a gente tem a certeza, tem os olhos fixos naquilo que é o nosso ponto final, que é o céu, a gente não desiste, não para, não esmorece, não cansa, não cultiva pensamentos ruins, porque a gente sabe que a vitória já está garantida em Deus. Hoje nós vivemos diante de um mundo efêmero. As coisas e nós mesmos envelhecemos, adoecemos, nos fragilizamos, mas está por vir uma realidade que não apodrece, não envelhece, não caduca, não esmorece. É a realidade do céu. Olha que alegria. Motivo de alegria. E aí Pedro vai dizer assim, embora isso seja motivo de alegria, ou seja, nós temos esperando por nós a felicidade eterna no céu, mas vós ainda deveis passar por algumas provações e tribulações nesse mundo. Por quê? Porque por meio das provações, das tribulações, a nossa fé é provada por Deus. Por que Deus faz isso? Né? Sabe quando está tudo caminhando bem e de repente surge um desafio novo, uma situação nova para a gente poder ter que pensar, ter que refletir, ter que resolver, ter que correr atrás? Pois é, por que essas coisas acontecem? Porque Deus, Ele as permite para nos fazer mais fortes. Né? É só olharmos para trás, olhe para trás. Quais as situações, em quais circunstâncias que nós nos tornamos mais fortes, que nós nos superamos a nós mesmos? Se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que as situações que nos fizeram mais fortes e pessoas mais prósperas foram as situações de desafios e dificuldades. É assim a vida, não adianta a gente dizer o contrário. Nós nos fortalecemos quando nós vencemos algo que é desafiador. A gente se torna um pouco mais forte. Então, o que Deus espera de nós? Que ao termo da nossa vida, né, quando nós estivermos biologicamente declinando, no envelhecimento, na idade idosa, não é? Deus espera o quê? Que você seja uma pessoa forte, não fisicamente, porque fisicamente você vai estar fragilizado, mas esteja forte na sua espiritualidade, no seu psíquico, para que você possa abraçar o céu. O céu é o lugar dos fortes em Deus. A fé na tribulação, ela nos deixa, sabe, ela nos deixa robustecidos, ela nos deixa revigorados, cheios de força. Então hoje peçamos ao Senhor, Senhor, nos ajude a permanecermos no Senhor diante de todas as situações, Quando nós formos provados como o ouro é provado no fogo, ou seja, quando vierem situações difíceis, que nós sejamos revigorados por vós e fortes, e nos tornemos fortes ainda mais. Que o Senhor nos ajude. E olha, minha gente, termina a carta de São Pedro, o trechinho de hoje, São Pedro dizendo assim: olha, sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Então Pedro está dizendo o seguinte, né? Sem nós vermos concretamente que Deus está junto de nós, que Deus está em nosso favor, nós cremos. E quando nós cremos, nós reservamos uma glória estupenda nos céus para nós, quando lá estivermos. Então alegria e perseverança. Que Deus nos ajude a sermos fortes em toda e qualquer circunstância. Força e coragem, uma semana cheia de Deus, cheia de paz, de alegria, de fé. Deus os abençoe abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.